Então, vamos avançar aqui e observar o seguinte: o apoio que houve por parte da OTAN e dos Estados Unidos em relação à OTAN, em relação à Ucrânia, no caso, tá certo? A partir de abril de 2022, ali, 2 meses de guerra, mais ou menos, 1 mês e meio, uma coisa assim, os países ocidentais vão começar a apoiar a Ucrânia, não apenas diplomaticamente. Porque antes da guerra de 2022, da operação que o Putin chamou Operação Z, Operação Especial, blá blá blá, nós tínhamos o seguinte, né? O apoio dado à Ucrânia se dava à medida em que se excluía a Rússia, se buscava excluir a Rússia da economia internacional. Houve, desde 2014, uma série de exclusões da Rússia. Por exemplo, a Rússia fazia parte do G7+1, G8. A partir de 2014, em decorrência da guerra na Crimeia, a Rússia deixou de fazer parte. E várias foram as sanções econômicas sendo feitas ali contra a Rússia. Além disso, né, nós tivemos também, além disso, a Rússia apoiando ali o separatismo na região do Donbás, dentro da Ucrânia. Esse é um ponto importante, mas, né, por sua vez, cada vez mais as sanções contra a Rússia foram crescendo, de modo inclusive que houve uma expulsão da Rússia do SWIFT, que é o sistema internacional de pagamentos e assim por diante. Ou seja, foram várias as sanções contra a Rússia no âmbito da guerra e anteriormente ainda 2022, não é? Que nós tivemos uma série de sanções contra a Rússia, etc. Tudo bem? Esticando uma corda que arrebentaria, não é? E do rompimento de relações em boa medida entre os países ocidentais liderados pelos Estados Unidos e a Rússia, tá certo? Enfim, mas a partir de 2022, em abril especialmente, nós teremos sim uma forte presença da OTAN através do apoio militar e econômico para a Ucrânia. Nós podemos até lembrar um pouco aí os armamentos que foram disponibilizados da OTAN para a Ucrânia, tudo bom? Então, armamentos da OTAN e, claro, armamentos dos Estados Unidos, perfeito? Então, quais que foram os armamentos da OTAN / Estados Unidos disponibilizados para a Ucrânia? Vejam só, nós temos armas portáteis, sobretudo armas antiaéreas. Aí o exemplo que nós temos não só o HIMARS, mas também esse daqui, os MANPADS, que são de origem dos Estados Unidos. Os MANPADS foram enviados em larga quantidade por parte dos Estados Unidos para a OTAN, para que, no caso, para a Ucrânia, para que a Ucrânia pudesse abater eventualmente aviões de altitude baixa que sobrevoavam o território da Ucrânia. A partir daqui, a Rússia tomou uma nova estratégia, porque nós temos os MANPADS que estão sob o uso agora da Ucrânia, conforme vocês observam aí na foto, não é? A Rússia passou a utilizar desde então aviões de altitude mais elevada, justamente para que estes MANPADS não abatessem os aviões russos que sobrevoavam eventualmente o território ucraniano. Por quê? Por mais que seja importante aí este sistema de defesa antiaéreo, ele tem uma limitação. Essas armas portáteis, que são antiblindadas em boa medida, elas não têm a capacidade de derrubar mísseis, eventualmente oriundos da Rússia, diferentemente, ok, do HIMARS, por exemplo, ou mesmo ainda do Patriot, certo? Que fazem parte ali do sistema de defesa antiaéreo, desenvolvido sobretudo nos Estados Unidos, que vão ser fornecidos para a Ucrânia, tá certo? Pessoal, veja que detalhe curioso aqui, o quanto informação de qualidade estamos trazendo aqui para vocês. Por isso eu peço, deixa o like, se inscreva no nosso canal. E você que quer aprofundar o conhecimento, venha estudar geopolítica conosco, o link está na descrição do nosso vídeo, tá bom? Então, avançando aí, olhem vocês que coisa, não é? Os tipos de armamentos enviados pelos países da OTAN, Estados Unidos, para a Ucrânia foi melhorando, digamos assim, em termos de capacidade. E tudo conforme mudava também as táticas de guerra, nós tínhamos mais armamentos disponíveis ali
por parte dos países da OTAN para a Ucrânia. Vejam só, nós temos que, primeiro foram armas portáteis, tal, não é, antiblindados, enfim, só que de curto alcance. O exemplo é os Manpads, conforme trouxe a imagem para que nós observássemos. Depois, a gente tem aí o envio dos HIMARS, ok? Que são sistemas de defesa antiaéreo de longo alcance, assim como os Patriots, tá certo? Que nós vemos aí nas próximas fotos. Vejam só, aqui os HIMARS têm um alcance de até 90 km, é um caminhão, né, que tem ali essa estrutura de lançamento de mísseis, de foguetes, né, no caso, lançamento de foguetes, tá? Aí nós temos ainda, né, esta imagem que é muito curiosa, né, para dizer belíssima, porque assim, infelizmente a guerra traz consigo a tragédia humana, da perda humana, famílias são destruídas, afetadas, a economia e assim por diante, né? Mas é inquestionavelmente o quanto a foto é bastante impactante, né? Aí um HIMARS fazendo um ataque e estes caminhões mudaram um pouco ali o avanço da Rússia dentro da Ucrânia, tudo bem? Depois que eles passaram a chegar. Tanto é que a discussão, depois que os armamentos começaram a chegar dentro da Ucrânia para defender o território ucraniano contra a Rússia, é que esses armamentos não poderiam ser utilizados pela Ucrânia dentro da Rússia, né? Então, isso limita aí o uso do armamento por parte da Ucrânia contra a Rússia. Então, a Ucrânia só poderia utilizar esses armamentos na defesa, tudo bem? Agora, depois de maio de 2024, houve um entendimento diferente de que a Ucrânia poderia utilizar esses armamentos contra a Rússia e alvos na Rússia, em especial os territórios conquistados. A grande discussão agora é o quanto a Ucrânia pode utilizar tais armamentos em território da Rússia. Tudo bem? O Reino Unido é um país que abriu a possibilidade de que os seus armamentos sejam utilizados dentro da Rússia contra a Rússia. Tudo bem? Não apenas para defesa em território ucraniano. Entende isso? Então você tem, primeiro, que a Ucrânia poderia utilizar os armamentos apenas para se defender, ponto. Depois, agora, que a Ucrânia poderia utilizar os armamentos para atacar alvos dentro da Ucrânia que foram dominados pela Rússia. É o caso da região do Donbass, da região da Crimeia, enfim. E agora a Ucrânia quer que tais armamentos possam ser utilizados dentro do território da Rússia contra a Rússia. Então a gente assiste a uma escalada de participação dos países da OTAN, digamos assim, através dos seus armamentos utilizados pela Ucrânia contra a Rússia. Alguns até vão dizer de maneira jocosa, né, que pera lá, a OTAN não está em guerra contra a Rússia, porque se a OTAN estivesse, não bastaria uma semana e a OTAN chegaria em Moscou, tá bom? Ok, pode até ser, porém, um fato importante é que isso não tem considerado o poder de fogo russo envolvendo armamentos nucleares, tá bom? Porque a leitura do Putin se houver perigo existencial para a Rússia, a arma atômica será utilizada. Em especial, a gente tem dentro da Rússia algumas divisões do modo como a Rússia deveria se comportar na guerra. Talvez uma visão mais firme nesse sentido é a do Medvedev, que é o ex-presidente russo, enfim, todo mundo vai falar que é fantoche do Putin, enfim, né, os críticos no caso, mas o fato é que dentro da Rússia mesma existe uma divisão de posição em relação ao que a Rússia deve, como a Rússia deve atuar nessa guerra, enfim. Tá certo? Bem, então nós temos aí os armamentos que foram aumentando em termos de volume, né, em termos de capacidade de alcance, né, e a questão agora pera lá, a Ucrânia pode utilizar tais armamentos dentro da Rússia? O Reino Unido permitiu que os seus armamentos fossem utilizados dentro da Rússia recentemente, certo? Agora, né, exceto os Tomahawks, não é que são os mísseis de longo alcance, mas os armamentos de curto alcance, enfim. Então, avançando aqui, a gente visualiza que, além desse sistema de defesa antiaéreo, envolvendo os Manpads, os HIMARS, os Patriots, a gente tem também o uso de blindados. E aí vieram blindados 3, não é? Pelo menos tipos aqui, que são os Challengers, os Leopards e também os Abrams. Nós temos aí a foto desses blindados que são utilizados atualmente
dentro do território da Ucrânia contra a Rússia. Nós temos aí, inclusive, durante vários momentos a gente assistiu a Rússia abatendo esses blindados com drones, porque os drones mudaram toda a história da guerra moderna desde 2020, ali na guerra entre Armênia e Azerbaijão. Aí nós temos o Leopard 2, de origem alemã, e por fim o Challenger, ok? 2 também assim chamado, de origem francesa, sendo utilizado aí por parte da Ucrânia contra a Rússia. Então o que a gente assiste hoje é um aumento considerável de estrutura militar, ou os armamentos da OTAN sendo empregados pela Ucrânia contra a Rússia. Tá certo? Então é isto que temos assistido. E aí a pergunta é, isso é suficiente para categorizarmos que a Ucrânia tem lutado junto com a OTAN contra a Rússia ou não? Ou é só um apoio? Assim como a Rússia recebe apoio da Coreia do Norte e recebe apoio do Irã, tá certo? São aí questões importantes. Para finalizarmos aqui, vamos observar como que esse apoio se deu no segundo ano de guerra, não é? Quando completou ali, próximo 2 anos de guerra, vários estudos levantados ali sobre o modo como se ajudou a Ucrânia. A ajuda financeira, nós temos o território que mais ajudou em termos financeiros foi os territórios da União Europeia, ok? Somando ali em torno de 100 bilhões quase, né? No caso ali em torno dos 10 bilhões aos 100, né? Uns 90 bilhões de dólares, tá certo? Um apoio militar menor da União Europeia em comparação ao apoio militar com os Estados Unidos, até porque a gente visualiza que, poxa, a maior parte dos equipamentos militares utilizados dentro da Ucrânia contra a Rússia são equipamentos oriundos dos Estados Unidos, não é? E o apoio econômico norte-americano para a Ucrânia é menor do que o da União Europeia, enfim, não é? De modo que a União Europeia tem um apoio muito mais econômico, né? Enquanto que os Estados Unidos têm um apoio muito mais militar mesmo, conforme nós observamos aí, tá certo? Pessoal, um longo comentário aqui, no mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Eu vou reiterar, deixa o like, se inscreva no canal, aquela coisa toda, né? Deu para ver que é mais do que um mero comentário, é uma análise mais aprofundada, trazendo dados, informações, ok? Contextualizando, refletindo com vocês. Se você quer aprender de modo mais aprofundado ainda, tudo que ocorre na geopolítica, venha para o nosso território. Venha estudar conosco, fazer parte de um ambiente de debates amplos, certo? Reflexivos, que te transformarão numa pessoa muito mais inteligente a respeito do que acontece no mundo. Pode apostar nisso. Se você chegou até aqui, eu vou pedir mais uma vez, compartilhe o nosso conteúdo e, claro, conforme eu sempre digo, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.